Nós estamos retornando com o seu programa Referências, que hoje tem a presença do psicólogo Dr. Henrique Benevenuto. E continuamos trazendo questões levantadas pela nossa equipe junto à população. Eu queria saber sobre o estresse, o que a gente pode fazer para evitar e quais são os sintomas que a gente sente do estresse. Professor, hoje não é apenas do conhecimento dos profissionais da área, mas é do conhecimento também, né, de pessoas de outras áreas, que existe um nível de estresse que ele é benéfico, ele é bom, que é aquele estresse, né, que nos bota para cima, até motivador, né? O grande problema é que hoje o estresse aí ele está indo além daquilo que é suportável, né, psiquicamente ao ser humano. Ou seja, nós vivemos em um mundo extremamente estressante, né? Em relação, por exemplo, a tempo. Hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, olha, se o dia tivesse 48 horas, eu não conseguiria fazer tudo o que eu tenho para fazer. E, né, a gente sabe que se o dia, de fato, né, hoje, convencionasse, bom, a partir de hoje o dia vai ter duração de 100 horas. Com certeza não daria tempo de fazer tudo o que nós temos que fazer. Ou seja, o telespectador testemunha diz que nós estamos levantando a cada dia. Nós levantamos mais cedo, deitamos mais tarde. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de extrema competitividade. Ou seja, então hoje é o mundo da quantidade. Nós temos que fazer, nós temos que realizar, nós temos que cumprir metas, né? E aí é o estresse do relógio, né, o estresse do trânsito, né? Percebe o que está acontecendo com o nosso trânsito hoje. Nenhuma cidade, né, no Brasil foi estruturada para ter a quantidade de carros que nós temos hoje. E se nós temos uma coisa, né, que é cumprir, né, o tempo, né, que está no relógio, como é que nós, né, transitamos aí, né? Então, a cidade como Apucarana, por exemplo, nos horários de pico, a gente não consegue achar lugar para estacionar, você não consegue... E não é um problema de Apucarana, é um problema do país, né? É um volume de carros muito grande em relação à estrutura que as cidades têm. Isso leva o homem ao estresse, né? A questão financeira, né, que você trabalha dia e noite, né, para cumprir, né, as suas obrigações, né, é a família que você tem que dar atenção. Então, são, né, N fatores. As pressões são muitas, né? E aí, no meio de tudo isso, o que a gente aconselha as pessoas a fazer? Criar aquilo que eu digo sempre, né, nas palestras e na clínica, às vezes eu aconselho as pessoas, a criar o gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é programar a nossa mente para assumir determinado pensamento. Por exemplo, o gatilho, né? E eu quero, a partir desse momento, programar a minha mente para me lembrar. Henrique, calma, né? Calma que o mundo não vai acabar agora, você não vai resolver o problema da humanidade, né? Para o lugar onde você está indo, esse lugar não vai sair de lá, ele vai continuar lá. É lógico, eu tenho que ser responsável, cumprir, né, as minhas obrigações, mas eu não posso fazer, né, da vida uma psicose, ou seja, uma loucura. E às vezes eu percebo assim que a humanidade parece que está caminhando para a loucura. Todo mundo correndo, todo mundo querendo chegar primeiro, todo mundo, né? Você chega no elevador, é todo mundo correndo para entrar primeiro, e aí lota aquele elevador. Quem depende de ônibus sabe disso, né? É muita gente para pouco ônibus, é muita gente para um espaço muito pequeno de porta, quer entrar todo mundo. Então, nós estamos vivendo num mundo extremamente estressante, mas eu posso programar a minha mente para que a minha mente não entre nessa loucura. Então, eu vou dar um exemplo a você. Eu estava, agora recentemente, fui visitar meus filhos em São Paulo, fui de carro, estava na Marginal Tietê, de repente, uma freada, a gente estava o trânsito fluindo normal, de repente uma freada, né, geral. E eu dei uma freada geral, né, acompanhando a freada geral. E eu ia bater, na verdade, na traseira do carro que estava à frente. E eu devo ter parado assim, coisa de a largura de uma folha, né, do carro da frente. E a gente sabe que o pessoal da rota lá em São Paulo, né,
eles não descem assim de mãos vazias, né? Então abriu a porta, né, o carro da rota, as duas portas laterais, saiu um soldado, né, do banco de trás, um soldado do banco, né, da direita e um da esquerda, 4 revólveres, ou seja, um soldado com 2 revólveres e outro soldado aqui. Quer dizer, eu ia bater no carro, né, da rota. E aí eles deram uma olhadinha assim, eu fiz um sinal assim, como quem diz, né, olha, desculpa, né, mas vocês vejam o que foi, geral a questão. Só que a partir daquele momento, aquela situação me chamou a atenção. Se o trânsito da Marginal Tietê está fluindo a 100 por hora, por que eu não posso, né, estar a 90? É lógico, eu não vou estar a 30, porque daí eu vou provocar acidente, porque eu estou até atrapalhando. Mas eu não preciso estar no mesmo ritmo que todas as pessoas estão. Todo mundo está a 120 e eu vou estar a 120. Todo mundo está em 120? Dá para ir a 100? E eu vou chegar da mesma maneira, eu vou, né, do mesmo modo eu vou chegar lá no... O grande problema é o seguinte, é que o mundo está em 150 e eu quero estar a 200, né? E aí não tem condições. Aí não tem coração que aguenta, aí não tem gastrite, né? Não tem estômago que aguenta, e a gente está vendo aí, inclusive, né, os cientistas dizendo que muitos dos cânceres que estão aparecendo aí está relacionado à maneira, né, o modo de vida como as pessoas elegeram, né, estar, né, viver. O mínimo hoje de um planejamento do próprio dia, com certeza, é essencial para você manter uma serenidade. Aquela questão toda, sair mais cedo, né? Você tem que chegar antes, você tem que chegar naquele horário, sabe que vai enfrentar aquilo, né? Sair mais cedo e tal, né? Programar sua mente para, se o mundo tiver 200, né? É dizer aquilo que um filho disse, né, para uma mãe. Essa mãe agitada, essa mãe que, né? E o filho disse assim, mamãe, a senhora vai morrer se continuar agindo assim. E eu lamento muito, a senhora é minha mãe. Só que eu não vou morrer com a senhora, eu vou no meu ritmo aqui, né? Então tá bom. Doutor Henrique, na próxima questão, que foi levantada aí junto aos populares, eles tocam também na questão do sentido da vida. Eles estão falando um pouco sobre a questão da tristeza, a questão da depressão. Então, nós gostaríamos de ouvir, vamos ouvir primeiro que a nossa repórter Cláudia Alenquiri levantou lá e gostaríamos que o senhor nos desse as suas considerações. Eu gostaria de saber como diferenciar uma tristeza profunda ou períodos de crise de uma depressão. Muito bem, como diferenciar tristeza profunda de depressão. Para a gente diagnosticar um quadro de depressão, a gente não pode pegar apenas, digamos assim, um item, né? A tristeza, professor, é um dos itens, né? Que compõe o quadro. Vamos pegar um caso aqui, né? Eu posso estar em tristeza profunda porque recebi olerite. E eu posso estar em tristeza... Tem gente que fica em tristeza profunda porque o time perdeu, né? O cara fica de mau humor, fica triste e tal, né? O que acontece aqui? A tristeza por si só não caracteriza um quadro depressivo. Então eu tenho que analisar um conjunto, né? Um conjunto aí. A tristeza faz parte, né? Mas envolve outras coisas também. Às vezes a pessoa fica em estado de vigília, ou às vezes ou seja, ela dorme demais, ou às vezes dorme de menos, né? A pessoa fica em estado de querer o isolamento. É muito comum pessoas depressivas querer se retirar do mundo, se trancar, fechar as portas, não comunicar com ninguém. Crises de choro, né? E chora, né? Crises de dormência no corpo, formigamento no corpo, principalmente nas extremidades, as mãos, os pés, sensação de aperto no peito, taquicardia, às vezes o coração fica acelerado, né? Se o coração está acelerado, a pessoa está em taquicardia, consequentemente a pressão arterial vai, né, também alterar, então é um conjunto, né? Agora, quem faz, né, o diagnóstico? O profissional da área, né? Até para verificar a questão. Hoje, por exemplo, não existe, né, um exame, né, para detectar o nível de depressão na pessoa. Por exemplo, não existe um exame lá de sangue que detecta
Por exemplo, se a depressão vai de 0 a 100, foi feito o exame e a pessoa constatou que ela está com 80, então você está mais depressivo porque o outro está com 40. Não, né? Existe um exame que é feito nos Estados Unidos e que fiquei sabendo agora recentemente que já estão fazendo esse exame no Brasil, que é aquele exame da mecha do cabelo. A pessoa corta uma mecha do cabelo, manda o exame onde, através do cabelo, detecta, por exemplo, os minerais no organismo. Ferro, cromo, zinco, né? Enfim. Aí seria, através desse exame, mais preciso, né, o diagnóstico. O que acontece hoje ainda no Brasil é que, às vezes, a pessoa chega na clínica e o exame ele é feito no olhômetro. Então, pelo histórico de vida, né, o tempo, né, que a pessoa está depressiva, até a sua aparência, né, física, o olhar, etc. e tal, todo o histórico, aquilo que a gente chama na psicologia de anamnese, ou seja, quando o cliente chega na clínica, a gente faz a anamnese. O que é isso? Volta o histórico para descobrir causas, né? Descobrir a profundidade daquilo. E a partir daí é que é feito o diagnóstico, inclusive o psiquiatra, a partir daí é que ele entra com medicamento. Motivo pelo qual, às vezes o psiquiatra entra com uma dose de medicamento e essa dose às vezes é pouco, né, pouca, ou às vezes é muito, ele tem que ir mexendo, né? Tira um pouquinho ou aumenta aqui e tal. Por quê? Porque não existe se existisse, né, um exame que, por exemplo, um aparelho, se existisse um aparelho, coloca lá na pessoa, né, como verifica a pressão, né? Colocou, numa escala de 0 a 100 o cara está em 90, então ficaria mais fácil até para medicar. Mas como não existe isso, é feito, né? Mas a tristeza por si só não pode ser caracterizada. Às vezes as pessoas até ligam e dizem assim, eu gostaria que você conversasse com o meu familiar, porque ele está depressivo. E eu pergunto assim, mas fundamentado em que você está afirmando que seu familiar está depressivo? Porque ela está muito triste. Não, só a tristeza, né? Então a gente tem que verificar outros aspectos também. Muito bem, respostas esclarecedoras do Dr. Henrique Benevenuto, nosso psicólogo entrevistado de hoje, do seu programa Referências. E nós vamos para uma última pergunta que foi levantada aí nas ruas de Apucarana pela nossa repórter Cláudia Alenquiri. Queria perguntar, com muitos jovens da minha idade, tem muita insegurança na hora da faculdade, muita ansiedade. Queria saber como a gente pode tirar dúvida de qual curso prestar no vestibular, no ensino superior, porque isso, na minha idade, assim, é o que mais a gente tem dúvida na vida. Muito bem. Coisa importante, né, na vida do jovem, a questão é profissional, né? Hoje existem os testes vocacionais, né? Quando eu falo para estudantes ou falo para os pais, e eu digo para os estudantes, não escolha, né, algo que possa te trazer dinheiro, mas que de repente não vai te trazer felicidade. Ou seja, escolha fazer aquilo que o seu coração, que a sua mente busca fazer. E talvez falando... Simplesmente pelo glamour. Sim, e aí falando para os pais, eu até digo, né, lá para os pais, não queira, pai, mãe, né, realizar no seu filho um sonho, né, que você teve e não conseguiu realizar. Tem muitos pais, né, que sonhou em ser jogador de futebol, por exemplo, não conseguiu e daí quer realizar isso, projeta no filho, né? Permita que seu filho, né, explique, né, para o seu filho quais são as vantagens e as desvantagens, até financeiras, né, o mercado de trabalho e tal, mas não impeça seu filho de fazer aquilo que o seu filho quer fazer enquanto sonho, enquanto projeto. Porque não adianta, né, de repente eu querer que meu filho seja tal coisa na vida, né, porque aquilo vai render muito dinheiro, depois essa pessoa vai ser, digamos assim, uma conta bancária extremamente, né, compensadora, mas o coração, né, extremamente triste, né, porque não está realizando aquilo que quer realizar. Doutor Henrique, desculpe interrompê-lo, mas o senhor acha que, com a sua experiência, o senhor tem encontrado pessoas assim, ou seja, nas profissões, hoje uma profissão glamurosa ainda é medicina, o senhor já encontrou médicos que, sem se realizar na atividade profissional? Isso é possível? A gente conhece, né? A gente sabe, na maneira das pessoas fazer as coisas, a gente percebe se ela está realizada naquilo ou não, né?
quando a pessoa está realizada naquilo que ela está fazendo, ela faz aquilo com alegria, faz aquilo com vibração, faz aquilo com satisfação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo caseiro para você. Tem muita gente que pergunta, né, para mim, que, enquanto psicólogo, né, principalmente eu trabalho muito com jovens, e o jovem pergunta assim, mas ser psicólogo como é que é, né, a questão financeira? E eu digo, olha, não é muito compensadora. Só que eu sou suspeito em falar da psicologia porque eu amo aquilo que eu faço. Então, muito embora a psicologia não traga muito dinheiro a mim, né? E eu faço isso com extrema alegria. E sou suspeito a falar da psicologia porque eu amo aquilo que faço. Amo, né, sou apaixonado pela psicologia. É fácil você saber quando o médico, né, ele está naquela profissão porque ele escolheu aquilo, ele quer fazer aquilo, né? Ele faz aquilo com alegria, ele faz aquilo com amor, ele faz aquilo com entusiasmo, ele faz aquilo com vibração. E eu já fui atendido por médico, professor, que nós, né, pegamos tudo correndo em casa e tal, e daí, quando a gente estava lá, e que foi ver, a gente estava sem o talão de cheque. E precisava, na verdade, pagar. Evidentemente, é justo que pague, né? Mas enquanto não abriu o banco, isso era de manhã cedo, estava escurinho ainda, enquanto não abriu o banco, enquanto a minha esposa não foi ao banco, não retirou o talão, não estava com o talão em mãos, e eu não fui atendido na clínica. Eu não fui atendido na clínica. E as pessoas pensam que, né, que os pacientes são tontos, e não são. Você percebe quando a coisa enrola, enquanto não tiver o dinheiro, você não é atendido, né? Lógico, a gente tem que pagar, você tem que, né? Mas existem algumas coisas que a gente percebe que a pessoa está colocando dinheiro na frente do próprio sonho, né? E aí a coisa fica complicada, né? Então, orientemos nossos filhos, e é muito importante ter essa percepção, a você que é pai e educador, de incentivar as vocações, incentivar o desenvolvimento dos talentos que eles trazem e, acima de tudo, respeitar as suas opções. Dar aos filhos o direito até, inclusive, de errar, né, doutor? Sim, com certeza. Porque a vida não se resume a um vestibular, a um curso, a uma atividade, né? Com certeza. A minha filha termina música agora na Escola Paulista de Artes. Ela vai sair da faculdade como musicista e maestrina. Então, para o Brasil, né, que valoriza tanta cultura, né, eu sei que, como maestrina, né, primeiro ela tem que continuar por São Paulo mesmo, né, por lá, não é Apucarana, não é tal, né, não é uma coisa para o interior. Mas mesmo a nível de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, a gente fica questionando, uma pessoa que se forma em música como maestrina, né, financeiramente falando, mas é o sonho dela. Ela está vibrando com isso, e eu estou vibrando com ela mesmo, né, pensando que enquanto pai, e eu vou ter que continuar ajudando, e muito, né, financeiramente, até porque eu quero acreditar que é uma coisa que não rende, financeiramente falando, não rende, é muita coisa. Mas eu não vou, né, me entristecer com isso. É o sonho dela, ela está realizada, e como pai eu me realizo com ela. Doutor Henrique, é sempre uma gratificação poder conversar com essas questões que são tão importantes para o desenvolvimento da vida, para a realização humana. Infelizmente o nosso tempo é restrito e nós queremos agradecer imensamente ao senhor de ter cedido um espaço aí na sua agenda, que é tão concorrida, o senhor viaja bastante também, para estar conosco, trazendo aqui para a nossa população, dentro do seu programa Referências, essas contribuições, essas reflexões tão importantes. Queremos agradecer também ao Hotel Doral de Apucarana, que ambientou este programa, e agradecer a nossa equipe de produção, a repórter jornalista Cláudia Alenquiri, ao nosso cinegrafista Irineu Garcia, toda a nossa equipe técnica que se esmerou para que você, telespectador, pudesse receber o melhor, uma oportunidade grande de ter uma reflexão em um programa de entrevistas aqui na sua cidade de Apucarana. Se você gostou do programa, divulgue para os amigos. E lembre-se sempre, aquilo que você semear, é exatamente isso que você vai colher. Então, não se canse de fazer o seu melhor, porque ao seu tempo você irá colher, desde que observe duas características importantes. Se não desanimar
e se você for persistente. Pense nisso e até a nossa próxima edição do seu programa Referências.